Salve, salve! Vamos começar agora o nosso curso de redes sociais. Nós vamos nos conectar e trazer a experiência que eu venho acumulando ao longo de 10 anos nessa área e eu quero trazer para vocês tudo aquilo que eu aprendi na prática, aliado aos conceitos de mercado e às teorias que a gente vem estudando ao longo de todo esse tempo. Lembrar que tudo muda com muita constância. Então, o conceito básico ele vai ser sempre o mesmo, mas a forma com a qual ele vai ser aplicada depende muito do momento, do lugar e da forma com a qual você vai utilizar. Hoje, nessa aula, nós vamos falar sobre a primeira coisa mais importante para você começar o seu marketing digital, ok? Que vamos falar hoje sobre branding. Mas antes de ir para esse tópico, eu gosto muito de mostrar essas engrenagens, essa imagem, para dizer para vocês que o marketing digital ele não é feito apenas com as redes sociais. As redes sociais é uma parte do marketing digital. Então, você que está aqui comigo hoje, está interessado nessa parte importante que é a rede social, mas eu não posso deixar de dizer para você o quanto é importante que vocês tenham a visão do todo, do funcionamento de toda a máquina, porque não é verdade dizer que você apenas precisa da rede social para fazer o seu negócio crescer. Tá? E é ainda mais errôneo dizer que você precisa de apenas uma rede social para fazer o seu negócio crescer. Então, você vai me ouvir muito dizer ao longo dessas aulas como as coisas acontecem na prática, no dia a dia e de forma verdadeira. Eu não vim trazer um curso para dizer que você vai vender milhões, que você vai ser um sucesso. Eu vim trazer um curso na proposta de aprendizado de como funciona, de quais são os conceitos e quais são as formas mais adequadas para você utilizar as ferramentas e principalmente, que é o foco desse curso, é mostrar a você como tudo funciona e para que você pegue todo esse conceito, todo esse formato e aplique no seu negócio, que é singular, que é único, que é seu. Não existe outro igual ao seu. Você pode até estar vendendo um produto igual ao que outras pessoas ao seu lado estará vendendo, mas a sua identidade é diferente, você é diferente, o seu método é diferente, a forma com a qual você construiu o jeito de vender, a sua entrega, tudo é diferente. Então, o seu produto é diferente, ok? Então, essas engrenagens, elas mostram claramente de que você, além das redes sociais, pode utilizar de todas as outras ferramentas, de todas as outras plataformas, para que o seu negócio ele tenha muito mais visibilidade e chegue a mais pessoas, ok? Então, essa seria uma visão geral do marketing digital. E aí a gente vai agora falar de branding. E o que é esse danado desse branding? É a forma com a qual você se posiciona no mercado. Você se mostra no mercado. É a forma que você se coloca no mercado. Quando eu falo em forma, é forma mesmo, tá? É forma, é cor, é cara, é comunicação, é posicionamento. E para falar de branding, eu preciso começar a falar de identidade visual, tá? E vou falar dos elementos principais de uma identidade visual, mas eu quero fazer essa primeira pergunta para você. Começar a se questionar e colocar esse mindset, virar esse mindset e começar a pensar para dentro da sua empresa com esse olhar de marketing, tá? Que olha só essa pergunta. Você já parou para pensar sobre a importância de como as pessoas te enxergam a sua empresa,
Como você está sendo visto no mercado? Essa é a primeira pergunta que eu tenho para fazer para vocês. Tem um ditado que diz que quem não é visto não é lembrado. Mas eu colocaria mais alguma coisa e diria o seguinte, que só ser visto não é o suficiente. Será que você está sendo visto da forma correta? Será que você está sendo visto da forma com a qual você gostaria de ser visto? Essa é uma pergunta importante. Às vezes você quer passar uma mensagem e não está passando essa mensagem simplesmente porque a forma com a qual o seu negócio está sendo colocado, ela não retrata aquilo que você quer dizer. E a identidade visual tem tudo a ver com isso. Por isso a gente vai começar por ela, pela identidade visual. Então olha só, vamos começar por aqui, tá certo? Logotipo, paleta de cores, tipografia, padronagem, iconografia, estilo fotográfico, ilustrações. Eu vou passar os slides para explicar alguns desses tópicos, tá? Mas outros por si só, eles já se colocam para vocês de uma forma bem tranquila. Olha só, estilo fotográfico. Quando você abre um perfil de alguém, perceba que as fotos, elas são bem parecidas. Elas usam o mesmo filtro. Isso eu estou falando de um perfil de alguém que está organizado, tá bom? Veja aí os grandes players do mercado, as pessoas que já estão bem posicionadas. Percebam que as fotos, elas têm o mesmo tom, elas têm a mesma cor, elas têm o mesmo contraste. Por que isso? É porque é coincidência? Não, porque isso foi pensado dessa forma. Então, eleja um filtro, seja do Instagram, ou seja de um Lightroom ou qualquer outro, mas use sempre o mesmo filtro para publicar as suas fotos no seu perfil. Né? Tipografia, qual é a fonte que você utiliza hoje? Você não pode usar hoje um Arial, amanhã uma Time, depois uma Edo, depois... Isso embaralha a cabeça das pessoas em relação a você. É preciso que você tenha a sua tipografia definida, a sua padronagem, de que forma você está padronizando a sua comunicação. E aí eu trago duas coisas muito importantes para vocês. Primeiro é a logomarca. E olha só, a maioria dos empreendedores, principalmente dos pequenos empreendedores, eles acham que apenas mandar fazer uma logomarca é suficiente para eles começarem um negócio, para começarem a fazer o marketing. E não é bem assim. Você precisa ter uma logomarca sim, mas a logomarca é um dos elementos de uma identidade visual, que é o que a sua empresa precisa ter. Dentro da logomarca, a gente ainda tem duas partes importantes. Uma é a logomarca em si e a outra é uma logomarca reduzida. Olha só os dois formatos que a Google usa. Olha só os dois formatos que a Nike usa. Essa asinha da Honda, você não precisa ter o nome Honda para saber, quando olhar para essa asa, que essa asa é da marca Honda. Então você precisa ter um símbolo e você precisa ter o nome da sua marca. Quando você for pedir a um designer para fazer a sua identidade visual e criar a sua logomarca, se preocupe em pedir que ele também cuide de um símbolo que seja ligado ao seu negócio. O que você quer passar quando a pessoa olhar o símbolo? Qual a sensação? O que vai remeter o pensamento dessa pessoa quando olhar esse símbolo? Qual é a relação que você quer que essa pessoa faça entre o símbolo e o serviço que você está prestando? Entre o símbolo e a sua empresa, o seu negócio, a sua marca. Depois da logomarca, definir a sua paleta de cores. Cada cor causa uma sensação diferente, uma emoção diferente. E tudo isso é explicado cientificamente, meu povo. Não é um papo qualquer ou mais uma invenção para se ganhar dinheiro.
né? Tudo isso que eu estou falando para vocês é comprovado cientificamente. Você é mexido por essas coisas o tempo todo, quando olha as marcas, se é um restaurante, se você está dentro de um shopping, se você está olhando lá os perfis nas redes sociais, se você está olhando a internet, você é o tempo todo tocado, manipulado por esses estudos que as grandes marcas fazem. Se não fosse tão importante, isso não seria utilizado no mercado, tá certo? Então, qual é a cor que tem a ver com o seu negócio? Né? Depois, com essa cor, nessa palheta de cores, o que você quer causar nas pessoas quando elas olharem para o seu negócio? É sensação de paz, de calma, de energia, de poder, de jovialidade, de clareza? Como é que você quer que as pessoas se sintam a olhar para a sua marca, para olhar para a sua identidade visual? Qual a cor que o seu site deve ter? Qual é a cor que o seu perfil deve ter? Gente, olha só. Uma coisa que eu lido o tempo inteiro com todos os meus clientes e eu peço muito que eles reflitam é o seguinte: nós precisamos olhar o mundo ao redor como consumidores e como vendedores. Por que vendedores? Se você é dono de um negócio, você precisa olhar como aquele negócio está sendo feito para que você também utilize das mesmas técnicas. Então, tem uma pergunta que eu sempre faço para as pessoas, né? Quando a gente, por exemplo, vai escolher as redes sociais, os canais que o cliente vai usar para falar do seu produto. E aí eu falo assim, você já tem o Facebook? E aí a pessoa responde para mim, não, eu não uso o Facebook. Tá, mas você agora é dono de um negócio. Como dono do negócio, você tem que estar em todas as redes. Mas eu não uso e alguém usa? Claro que usa, muitas pessoas usam. Então, se eu for tocar o meu negócio apenas com as coisas que eu gosto ou que eu faço, eu vou perder um monte de audiência, eu vou perder um monte de venda. Então, quando eu digo olhar de consumidor e olhar de vendedor, é justamente isso. Como consumidor, olhar aquilo que mais me agrada e transformar esse olhar num olhar técnico para entender como aquela marca está chegando até mim, para que eu consiga fazer o mesmo com os meus clientes. Então, presta atenção na palheta de cor, presta atenção nas fontes que você escolheu para sua identidade visual, ok? Então, gente, corre lá, procura um designer, chama teu designer e fala, olha, eu só tenho logomarca, eu quero fazer uma identidade visual da minha empresa. Eu preciso definir com você quais são as cores, quais são as fontes, porque quando você mandar fazer um folder, você precisa entregar a identidade visual da sua empresa para o designer. Quando você for fazer um site, você precisa entregar a identidade visual para o desenvolvedor do teu site. Porque tudo precisa convergir, tudo precisa ter a mesma visualização. A sensação de estar em casa do cliente, quando ele olhar a tua marca e reconhecer aquela identidade visual. Não, aquela ali é a empresa tal. E não é só a logomarca que faz com que isso aconteça. É um conjunto. É um conjunto de cores, é um conjunto de letras, é um conjunto de ícones que faz com que tudo isso aconteça. Olha como a tipografia ela é importante, né? Nós temos algumas formatações dentro dos textos, né? H1, H2, H3. O que são esses códigos aí? A gente tem título, subtítulo e texto. Geralmente são esses 3 tipos de fonte que a gente utiliza num e-book, num site, no blog. E a gente precisa ter essas 3 tipografias definidas para o nosso negócio. Tem aí um exemplo do que eu estou falando, ó. A gente tem 3, aqui tem mais algumas camadas do que as 3 que eu estou falando, que são mínimo de 3, né? O título, o subtítulo e o texto que você vai fazer dentro do seu site, dentro das suas redes. Então, a tipografia ela é importante para te dar essa sensação visual padronizada com a sua identidade visual. Uma outra coisa muito importante é a padronagem, né? Aqui é um exemplo de um perfil de Instagram,
né, que utiliza as mesmas cores, que tem a mesma harmonia, que usa as mesmas tipografias para trabalhar a sua comunicação, e olha como fica um ambiente agradável de olhar. Então ela tem um tom mais forte, que é o vermelho, mas a palheta conversa, as fotos têm a mesma padronagem, né? E você sente uma harmonização no perfil dessa influenciadora. Um outro exemplo, né, de um item, de um elemento, na verdade, que é importante ter na sua identidade visual, é a iconografia, né? Utilizar uma cartela de ícones que conversem uns com os outros e que se tornem padrão para a sua identidade visual. Presta atenção nesse último elemento da sua identidade visual, que é a fotografia ou as ilustrações. Perceba que nesse perfil desse influenciador você tem o mesmo tom, você tem o mesmo filtro, você tem o mesmo contraste. Então não é à toa que essas fotos estão parecidas, elas causam uma harmonia porque o influenciador escolheu um filtro, uma edição na sua fotografia padrão para que ele aplique em todas as suas fotos. Fica ligado na importância da padronização dos elementos na sua identidade visual. Essa aula foi para falar de branding. Eu quero muito despertar em vocês a importância de ter uma identidade visual, que é diferente de apenas uma logomarca, e ressaltar que a logomarca é apenas um elemento da sua identidade visual. Então, corre lá, procura um designer, porque a gente vai precisar dessa identidade visual para preparar todo o material de rede social, porque isso faz toda a diferença e faz parte, né? E faz muita diferença na sua apresentação e no seu marketing, tá bom? A gente se vê já já na próxima aula. Até mais!